orelha. Só que não. Taizinha, mais uma vez, tudo prazer. bem? Obrigada. Prazer, tranquilo. Valuzão. Opa. Valu, o final de semana do Valu foi leve, suave, O melhor. tranquilaço. Ô, Breno, vamos lá, né? Temos que falar dessa derrota do Atlético, que assim, eu tô tratando como vergonhosa. Mas vergonhosa numa quantidade absurda. Como eu já falei no início do programa, se antes eu desconfiava desse time, que não me passava confiança, o jogo de ontem foi assim, ó, pra fechar. Ridícula a atuação do Atlético. Boa tarde, Brenão. Boa tarde, Elton, Thaís, Thiagos, né? E turma de casa. Olha só, na sexta-feira eu até cheguei a comentar isso, muita gente me criticou, mas eu acho que um clube como o Atlético, que está buscando um G4, é obrigação você ganhar do Lanterna dentro da sua casa. Não tem outro resultado. Então, foi péssimo, não só pelo resultado, mas pela atuação do time. Primeiro tempo, o time do Atlético não criou oportunidades para o goleiro Gabriel, do time do Curitiba. O Atlético fez uma marcação muito atrás, o que me deixou até surpreendido, que eu achei que o Atlético ia criar ali um desconforto até na saída de bola para o Curitiba. Sim. E não, o Curitiba jogou como quis, até questionei isso ao Filipão, que eles tiveram uma tranquilidade de lidar ali, e o Atlético não fez aquele abafo. E aí, nas redes sociais ontem, a torcida caindo de pau em cima do Filipão. Ele tem culpa? Ele tem culpa. Mas também os jogadores que ontem foram abaixo da crítica. Paulinho, que é o rei da Arena MRV, ontem não foi bem. O Hulk, que tem todo o meu respeito e fez o primeiro gol dele na Arena, também não foi bem. O Arana não foi bem. Para mim, Pavão fez a pior partida dele com a camisa do Atlético ontem. Aí... Mas belo cabelo, hein? O Filipão tinha que mudar o time. Mas ele olha para o banco, o Atlético não tem um velocista para ele colocar no banco. O elenco do Atlético ainda é desequilibrado. Não tem alguns jogadores que têm a característica de mudar o jogo. Ele coloca o Allan Kardec. O Atlético não deu um cruzamento para o Allan Kardec na área. Nenhum. Ele entra com o motivo de explorar a bola aérea e o Atlético não consegue. 1-0 estava ficando muito lucro para o Atlético. Aí o Curitiba empata. Aí eu já pensei, mesmo assim é lucro, porque o futebol do Atlético não está bom. Aí você toma um gol, que é um gol que não pode tomar um time de primeira divisão que está lutando para uma vaga de Libertadores. O Jamerson passar pelo Zarate no meio de campo, passar pelo Saravia no meio de campo, que tinha acabado de entrar, né? Você levar um gol já nos acréscimos. Aí o bote errado do Fux, vai na linha de fundo, ele cruza. O Arana se preocupa com o cruzamento, não se preocupa com o marcador e o cara pula sozinho. Cara, tudo errado, né? Erros atrás de erros. Por isso que eu não posso culpar aqui hoje só o Filipão. Mas eu acho que um contexto, no geral, o time não foi bem, o Filipão tem sua parcela, mas os jogadores também têm. Ô Thaís, se vaca voar, chovia leite, né? Assim que a gente fala sempre lá, você que veio do interior também, você sabe que a gente fala assim, o se, né? Mas se o Atlético tivesse feito o dever de casa ontem, vencer, o dever de casa era vencer o Coritiba. Dever mais fácil ao decorrer do Campeonato Brasileiro, o Atlético não vai ter, viu? Dever de casa, agora vencer o Curitiba, dá um cheque ali, não vai ter. O Atlético estaria com 43 pontos na tabela de classificação. Thaís, qual que é o peso da derrota de ontem? Boa tarde. Boa tarde, Eltinho. Boa tarde para todo mundo, né? Para vocês, meninos, para todo mundo que nos acompanha. Olha, a gente está falando de um ano que foi catastrófico para o Atlético e o que salvou e o que salvaria, o que pode salvar essa classificação para a Copa Libertadores do próximo ano. O Atlético esteve tão próximo e pior, os resultados da rodada ajudaram, porque a galera lá de cima tropeçou. Então, assim, ficou uma situação interessante para o Atlético nessa rodada. E o Galo não consegue fazer a sua parte. Eu acho que o que é mais preocupante é o seguinte, você perde de virada para um time que é a lanterna da competição. Eu acompanhei essa fala do Breno na semana passada e eu concordei muito com tudo que ele falou quando ele disse que era obrigação do Atlético ganhar, porque uma equipe que é a lanterna da competição não é à toa, gente. Ninguém é lanterna da competição por uma coincidência, por um mero acaso do destino. É fruto de incompetência, foi o que aconteceu com o Curitiba ao longo dessa temporada. Então você tem o Atlético com o elenco que tem, com os jogadores que tem, ok, né, que perdeu o Batalha e o Pedrinho, que foram grandes desfalques sim para essa partida e fizeram falta com certeza, mas aí a gente tem que pontuar um monte de coisas. E primeiro, qual que é essa situação? Principalmente a bronca é
pela atuação do time, um time muito apático dentro de campo, foi o que a gente conseguiu ver. E o que mais me incomoda disso tudo, quando a gente faz essas críticas ao Filipão, é a questão, o excesso de conservadorismo do Filipão. O Atlético não tem essa pegada. O Filipão, acho que se ele pudesse, ele jogava no 11-0-0, inventava um esquema da cabeça dele. Hoje o Galo vai jogar no 11-0-0, todo mundo lá atrás, vão fazer só uma linha defensiva, não passa nada aqui, nem vento. Não tem condição, não sei se é trauma que ele pegou do 7-1, eu não sei o que é isso não, entendeu? E a questão, aí a gente vai entrar, Elton, numa questão mais profunda ainda, que é a questão da identidade do clube. O Atlético tinha um formato, uma estrutura de trabalho, que é um time ofensivo, veloz, os jogadores possuem essa característica, aí traz um treinador com uma característica totalmente oposta do que o clube tem aí para aproveitar. E pior, o treinador não consegue se adaptar a isso, porque o bom profissional é aquele que consegue se adaptar ao material de trabalho que ele tem. Então, quando isso não acontece, e eu achei que o Filipão fosse colocar a mão na consciência e conseguir fazer essa adaptação, mas infelizmente não é o que a gente está vendo aí. Thaís falou uma coisa muito importante sobre material de trabalho. E é disso que eu tenho um recado aqui para vocês. Daqui a pouquinho eu vou movimentar o Thiago Valu e o Thiago Fernandes também. Você não quer esperar em fila de atendimento? Então preste atenção nesse recado que eu tenho agora para você da Egol. Material de extrema qualidade, o atendimento prático, rápido e personalizado. Você precisa de uma estampa, do orçamento do uniforme do seu time? Então acesse egol.com.br. Escolha a sua estampa, visualize todos os detalhes e acabamento dos produtos da Egol. Olha a qualidade, gente. Insira o cupom ESHOW e faça seu orçamento. Não quer comprar no site? Ok, monte sua estampa ou faça só o orçamento e solicite negociação com o time comercial da Egol. Fechando seu pedido com o vendedor, você ganha desconto e um bandeirão de brinde, bandeirão maravilhoso. A gente tem um aqui dos donos da bola, que é um charme. É muito fácil, 24 horas por dia e você não pega fila optando pela compra direto no site. Você ganha mais um brinde. É um brinde maravilhoso, que é claro que a gente tem também, né? Uma bolsa, um mascotinho ou uma camisa exclusiva. E você pode ganhar até o frete comprando direto no site. Fique tranquilo, após a compra você receberá contato do time comercial da Egol para dar sequência na personalização dos tamanhos, nomes, números e finalização da arte do seu uniforme. E a Egol acaba de lançar uma baita promoção. Camisa a partir de R$ 32,00 e short a partir de R$ 28,00. O conjunto sai a R$ 58,00. Galera, corre, pois é por tempo limitado. Acesse aí, ó, egolsports.com.br e sinta total diferença, porque a Egol é show! Então, Thiago Fernandes, que esteve lá na arena mais uma vez. Thiago, o que você viu de perto que te mais assustou? Principalmente se a gente puxar o primeiro tempo ridículo que o Atlético teve e que teve uma sequência no segundo tempo, principalmente nessa segunda parte. Aquele time que a gente esperava com mais intensidade, que você chegou a destacar aqui, você falou assim, Elton, o Atlético teve bons momentos na competição. Nos jogos recentes, você destacou o jogo contra o Santos, em um determinado momento, o jogo de forma completa contra o Botafogo. Não, mas eu tô chamando dos jogos da Arena. O jogo contra o Botafogo, que teve uma consistência, determinados momentos durante o jogo contra o Cuiabá. Por que nós não vimos nada no jogo de ontem? Boa tarde. Eu acho natural o Atlético oscilar. O jogo de ontem foi muito ruim mesmo. Foi um time completamente apático dentro de campo, um Atlético que não conseguiu criar no primeiro tempo. Até achei seguro defensivamente no primeiro tempo, mas no segundo não foi, tanto é que sofreu 2 gols. Mas um time que foi até seguro, de certa forma, no primeiro tempo e que foi muito mal no segundo tempo do ponto de vista defensivo. Então, em relação à criação de jogadas... Só te quebrando, o seguro que você fala é na questão defensiva, mas não te preocupou o fato de não criar? Então, eu falei isso recentemente ao time e eu acho mesmo. O time do Filipão, ele não vai criar. O Atlético não vai criar o que a gente imaginava ou via, por exemplo, com o Cudê.
são opostos, cara. São Então, completamente antagônicos. eu não quero nem voltar nessa história do Cudê. O que me preocupa é o que fato de o time Quando eu cito o Cudê, é por critério de comparação. Então, mas vem eu cá, poderia citar o Sampaoli, eu poderia mas citar o Cuca, eu poderia citar até o Tuca. Cara, eu posso citar o Jair Pereira. O Atlético não sim. cria. Mas eu digo de times que criavam, recentes, e que o torcedor viu. Isso virou alguma tônica do Atlético. O Atlético tem nos últimos anos, ou teve nos últimos anos, times que criavam muito. O time do Filipão não vai fazer isso. Ele vai se defender e jogar por uma ou duas bolas no jogo. Não é que eu goste. É o Filipão, é a cara dele, cara. Ele é assim tem 30 anos. Ele foi assim no Grêmio de 95, ele foi assim no Palmeiras de 99, ele foi assim na seleção brasileira, que foi campeão mundial em 2002. É a cara do Filipão. Eu até acho que o jogo de ontem foi muito ruim, de todos os pontos de vista. Porque se a gente pega os 90 minutos, o Atlético esteve em alguns momentos vulnerável defensivamente e não criou. Então foi tudo o oposto do que faz o Filipão. O time não conseguiu criar criou uma jogada, mas foi extremamente vulnerável defensivamente, especialmente no segundo tempo. O Atlético não pode ser vulnerável dessa forma. Se é o que o Luiz Felipe Scolari preza, não pode deixar que o time seja vulnerável. O Atlético nos últimos 10 jogos, incluindo o de ontem, são 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Eu não acho que o trabalho num todo é ruim. É quando a gente vê o Atlético perder pro lanterna do Campeonato Brasileiro, a gente para e fala, poxa, era um jogo jogando em casa contra o lanterna do Brasileirão. Um time que, tudo bem, venceu um clássico contra o Atlético Paranaense na rodada passada, mas que não vinha apresentando bom futebol. Então a minha expectativa nesse momento era de uma vitória. E por isso eu tratei o Atlético como favoritaço. Na semana passada a gente tratou o Atlético como favoritaço. Cara, o fato de ser favorito não significa que vá vencer o jogo. O Atlético tinha que vencer esse jogo. Era obrigação do Atlético vencê-lo. Porque o time busca uma classificação para a Libertadores. O time sonha em ficar entre os 4 primeiros colocados. Uma vitória ontem era obrigação, mas não jogou nada. E aí é um erro do Filipão também. Então, sobre o Filipão, ô Valu, semana passada o Thiago trouxe uma informação aqui que o Filipão deva permanecer no Atlético para a próxima temporada. Qual o peso da derrota de ontem no trabalho do Filipão para a próxima temporada? Boa tarde, Valuzão. Boa tarde para você, Breno, Thaís, Thiago, telespectadores. Para a diretoria do Atlético, eu suspeito que caso o objetivo mínimo de pré-Libertadores ou Libertadores seja alcançado, nenhum. É uma diretoria que, na minha opinião, perdeu as convicções com relação ao time que tem e, por conta dos resultados, vai trabalhar apenas em cima do resultado. Então, se ao final da 38ª rodada o Atlético estiver na pré-Libertadores ou na Libertadores, eu acho que o trabalho do Luiz Felipe Scolari vai ser muito bem avaliado, independente das intercorrências que tenham acontecido durante esse caminho. Com relação ao jogo de ontem, eu vou discordar do Breno quando ele diz a respeito de... Claro que os jogadores têm a responsabilidade, mas eu falei lá atrás, 16 de junho, quando o Luiz Felipe Scolari foi anunciado, que o torcedor do Atlético não precisava de esperar grandes soluções a respeito da parte criativa ofensiva do Atlético. E é exatamente o que tem acontecido. Mesmo nos bons resultados, o Atlético vai criar porque o Atlético tem Hulk, o Atlético tem Paulinho, o Atlético tem Zarate, o Atlético voltou a ter Arana, então voltou a ter um jogador que não teve ontem, mas que tem ajudado muito, na minha opinião. Fez uma falta absurda a ausência do Bataglia ontem no jogo contra a equipe do Coritiba, mas ideias, soluções, o Atlético cria e vence jogos, na minha opinião, por conta das individualidades. A gente pega os 3 primeiros jogos, por exemplo, do Atlético na Arena, o Paulinho sobrou, mesmo contra o Cuiabá, onde eu disse que, na minha opinião, tinha sido a pior atuação do Atlético jogando em sua casa, mas ele, Paulinho, havia sobressaído. Agora, num dia em que o Hulk não consegue sobressair, o Paulinho, o Zarate até foi o responsável por dar um grande passe para o Mariano, e o Hulk, especialmente o Hulk, ele não é um cara que desperdiça muitas oportunidades. Ele teve uma grande oportunidade e fez o gol. Então, acho que o Luiz Felipe Scolari, quando ele diz que somos um time que vai brigar, que ninguém se iluda, ele está quebrando o próprio discurso, porque não foi isso que ele disse para o torcedor atleticano. Ele falou que o Atlético tinha um grande time, uma grande equipe e estava pronto para brigar na parte de cima da tabela. E ontem, com a rodada, o Atlético perdeu uma grande oportunidade de ficar a 3 pontos do vice-líder. Foi verdade. Só um detalhe em cima dessa informação que o Thiago trouxe semana passada, que eu acompanhei aqui. O Filipão, ele tem a torcida quer, a diretoria quer que ele permaneça pro ano que vem. Mas futebol, cara, a gente sabe, é momento. Né? A verdade não dura 24 horas do futebol, essa frase ela é bem batida, né?
Se o Filipão continuar demonstrando o futebol que demonstrou ontem, no final do ano, ele não vai continuar. Porque nem vai conseguir Não vai classificar. conseguir classificar para a Libertadores. Então eu acho assim, hoje existe um condicionante para o Filipão. Se ele classificar para o G4, para mim, a diretoria não pensa duas vezes, vou manter ele. Até porque, para ele chegar no G4, ele tem que ter um aproveitamento fantástico. É. Se ele chegar no G6, isso é minha opinião, eu acho que ainda vão sentar com ele, vão entender como é que vai ser o planejamento para agora. Se não classificar para a Libertadores, eu acho que dificilmente isso que eles falaram para o Thiago semana passada se mantém para o final do ano. O Atlético não está na Libertadores, o Filipão permaneceu. O Breno, Só quero- uma coisa importante, Oi. existe multa no contrato do Filipão, né? E É alto, ela Thiago? não é, acho que são 2 salários. E ela permanece em caso na virada do ano. Essa multa segue valendo no contrato dele na virada do ano. Eu tinha visto alguém falando sobre não existir multa a partir de 2024, mas não procede não, ela permanece. Então a multa será a mesma na próxima temporada. Mas já não é tão E a grande questão- quanto a do Cudê. Não é Ah, não. não. E a questão, mas a questão acho que nem é essa, é que, cara, hoje existe uma confiança no trabalho do Filipão, internamente. Porque eles entendem que o Atlético tem feito um bom trabalho. Eu também entendo isso. Eu trouxe os números aqui, eu acho que são bons. E eu estou tratando de resultado mesmo. É 67% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. Não é o time, e aí falo de verdade, não é o time que talvez o torcedor do Galo goste de ver. O torcedor do Galo gosta do Sampaoli, gosta do Cuca, gosta do Cudê. Eu falo o jeito de jogar, tá? Não estou falando da pessoa em si. Eles gostam desta forma de jogar. Cara, eu, Thiago, aprecio todo tipo de futebol. Todo e qualquer tipo de futebol. Se o cara quer jogar defensivamente e faz isso bem, eu gosto de ver. Se o cara quer jogar ofensivamente e faz isso bem, eu também gosto de ver. Eu gosto de ver o Diniz jogar, que joga ofensivamente. Eu gosto de ver os times do Filipão. Gostava e gosto ainda de ver esse Atlético jogar, que pra mim se defende bem. Então assim, acho que cada um Thiago, joga mas não da dá sua pra forma. normalizar um time que tem Hulk, Paulinho, Não pode, Zarate e Arana. Sabe, e isso- Peraí, mas Não dá, cara. depender apenas Aí eu pego o que a da Thaís situação falou. individual desse. O Eu Atlético. não acho que seja só situação não, individual. Ele tem que se adaptar. Então, por que Ele eu tem que se acho? adaptar nisso, Não, cara. não. Mas se Por que adaptar de então quê? que De ontem que não- forma? não Ao tiveram time, plano ao que ele de se tem pra adequar. trabalhar. Mas ele se adequou ao time. Não. O time joga o futebol que ele acha que é o interessante. Cara, mas é Ontem, você. defensivamente, é o futebol Eu que acho ele que não, acha então. que é Ontem eu acho que interessante. falhou, mas assim, eu não vou conseguir superar o do Atlético 100% de aproveitamento. Em todos os jogos o time vai Thiago, ninguém tá seguir falando muito disso. bem. A gente está falando de defensivamente. soluções. Vai ter para- problemas. A gente está falando de soluções O para meu vazar ponto é- a defesa que tomou 54 gols no Campeonato Brasileiro. Ofensivamente, Ô, o Thiago, time se adaptou ao Thiago, jeito dele de jogar. Thiago, vem cá. Eu E não- ele vice-versa. Peraí. Tá. Eu de verdade que eu não consigo normalizar o fato do Atlético ter tanto material humano bom, tamanha qualidade, e o Filipão não conseguir amarrar e vencer um jogo contra a equipe de Curitiba. Porque é o individual, El. É sempre a sempre partir do isso. individual. Então, mas aí ele tá Eu não acho que jogando seja a só própria individual. sorte. Vai, Thiago, o jogo de O ontem at- mostra o de isso, ontem velho. mostra. Mas os anteriores não mostram isso. Ti, mas Mostra peraí, A gente sim, vê Thiago, tabela, a mostram gente vê sim. tabela O Hulk Paulinho com arrebentou movimentação. no- o A gente vê Paulinho movimentação dos arrebentou nos caras. 3 jogos na Parece arena. que os caras jogam, parece que os caras jogam simplesmente vai. Ti. Define aí, Paulinho. Aqui. Não é assim. E pra mim é assim. Não, mas não é assim. A Thaís Então, existe colocou, um mínimo a de Thaís trabalho, colocou né? muito bem. Ontem a gente Quando viu. você tem um material humano, quando você tem qualidade e você tem as suas premissas, você tem que pegar e falar assim, pô, agora eu tenho que fazer diferente. Com esse elenco que eu tenho aqui, eu tenho que buscar possibilidades. Eu não posso simplesmente pegar e falar assim, não, eu jogo desse jeito, é assim, e eu não posso passar pra cá, eu não posso vir pra cá, eu não posso fazer ser incisivo aqui. Não, eu tenho que jogar, continuar no quadradinho. Aqui. Mas tem um Aqui. técnico. E outra coisa. E aí, não rende! O Atlético não rendeu contra o Curitiba! Mas tem um O técnico Não, Atlético, você o falou. não dá nem Atlético pra empregar deu um teu time. vexame. O Atlético deu um vexame. A gente tem que entender que o que aconteceu ontem, se acontecer no próximo jogo, tinha que dar ela malicuia. Cara, mas a gente tem que entender que só tem um técnico no Brasil que faz isso que vocês estão pedindo, que é o Tite. E ele não tá nem empregado ainda. Ele deve estar empregado hoje, entre hoje e O amanhã. Ramon Dias do mais Vasco ninguém, chegou há pouco mais tempo. ninguém O se Vasco adequar, já tem, o Vasco mais já tem ninguém faz criatividade. isso. É. Mais O Ramon ninguém Dias. faz isso. O Mais Vasco- ninguém se adequa ao elenco. Lembrou- os lembrou caras chegam muito e bem. perdem 1000 jogadores.
Os caras Lembrou muito bem. Olha só, o Abel não conseguiu se adequar ao elenco dele para jogar os 2 jogos mais importantes do ano, que era a semifinal da Libertadores. Ele insistiu num cara que é lateral direito, jogando como ponta direita. Não dá pra E ele pegar o tinha Abel opção. como exemplo, né, Thiago? E ele tinha opção no banco. Claro que dá, Thiago, tô dizendo treinadores que não se adequam. Os caras não se O Abel é um adequam. perdedor, Eu não tô dizendo né? que o Filipão é um perdedor, cara. Não, ninguém tá falando velho. que o Filipão Não, é ele falou que o Abel é um perdedor. perdedor nos últimos anos. Não, Pô, é- não você isso. respeita a O que eu tô história do dizendo cara, é, mas- os caras não dá, e não dá mesmo, pra exigir uma coisa que nenhum técnico do Brasil te entrega. O Sampaoli não te entrega isso, o Cudê não te entrega isso, o Abel não te entrega isso, o Zé Vasco Ricardo deve não te ser entrega muito- isso. Peraí. Ninguém entrega isso. Eu Mas vou te ninguém falar um que entrega entrega. isso. Dorival Júnior entregou no Flamengo e entregou no São Paulo. É verdade. Se adequou àquilo Ele que tem o tinha. estilo dele de jogar. E se Ele não adequou muda. aos jogadores que tinha. Mas ele tem pegou um estilo, e fez. ele mantém. E fez, Você não vai ver o funcionou, Dorival bicampeão, defendendo e bicampeão. mudando o time. Não, mas ele Não, chegou, hoje- o Dorival chegou no Flamengo, o time do Flamengo já estava montado. Chegou no São Paulo, a mesma coisa. Então você vai falar pra mim que ele não teve que se adequar. Quem que o Dorival pediu quando ele chegou? No São Paulo? Porque no Flamengo você não precisa pedir ninguém, Thaís. Se eu chegar no Flamengo e pedir um jogador, pra mim, cara, é uma paixão. O treinador que chega lá e fala assim, não, eu preciso de um ponta, de um... Você não precisa pedir ninguém. Sabe quem faz isso? O Sampaoli. Ele chegou lá e pediu 1000 jogadores que não deu certo. O Dorival chegou no Flamengo, ele não precisava pedir ninguém. Porque pra mim não precisava. No São Paulo ele chegou e pediu um ponta, ele pediu volante, ele pediu meia, pediu todo mundo. Deu certo, cara. E é normal ele pedir. Tá, a gente vai continuar essa discussão, o trem tá quente, eu ainda tenho que discutir algumas coisinhas ainda com o Breno e com a Thaís aqui, porque o bicho tá pegando.